Foi para o seminário. Falando inglês, ele também falava inglês, alemão, isso tudo. Aí, se o senhor disse que esse problema está certo, não sou eu que digo não. Mostrou o livro de novo em russo. Aí o cara regalou os olhos, né? Com o tempo, Monte foi se transformando em uma lenda. A lenda de um homem genial que lia qualquer livro em apenas 2 horas, que estudava em 9 idiomas. Dizia-se também que era capaz de fenômenos como o de prescindir de consultas ao volumoso dicionário latino-português, após tê-lo lido de A a Z por 2 vezes. Ele foi um vulto singular, né, da espécie humana, que é difícil encontrar uma pessoa dotada dessas qualidades. Santidade, inteligência, né? É difícil. Só Deus criou a genialidade, né? São muitos os depoimentos que testemunham a sua dedicação às ciências e como desenvolvia favoravelmente os temas que planejava aprofundar. Discordar de grandes e famosos cientistas parecia ser rotina para Padre Monte. Eu estava dando uma aula de física no tempo que Einstein estava começando a formular aquelas ideias sobre a bomba atômica, que eu chamo campo unificado. Eu não entendo nada. Portanto, se você me perguntar, estou desgraçado. Então, nesta hora, ele dá uma aula sobre o campo unificado de Einstein, que Einstein estava começando a falar, e disse: esta teoria de Einstein está errada. E como Einstein é um homem muito inteligente, se ele não morrer, dentro desses 10 anos, ele endireita essa teoria do campo unificado, que tem tais erros. O seminarista, o Grede, vendo isso, tomou nota. Padre Monte morre. Em vez de Einstein morrer, que morreu o Padre Monte. E ele cita, e ele entendia, cita bem direitinho. Se você abrir o livro que o Padre Jorge escreve, você encontrará isso bem direitinho, essa aulazinha que ele deu. E o que é mais interessante, que um dia eu estava diante da rádio, e aí dizia: Einstein acaba de retificar a lei do campo unificado, e dizendo, como o Padre Monte tinha dito. Agora, você ia acreditar uma coisa dessa? Pois é. Como é que foi? Como é que você acredita? Que foi escrito antes dele dizer. Se Padre Jorge não tivesse pegado 10 anos antes, quem é que acreditava num negócio desse? Era uma lenda. Lamarck. Que foi? Ele caía em cima, porque tinha Lamarck, tem muita coisa certa, e Darwin, mas tem muita tapiação no meio. E ele diz: isso está errado, não pode ser desse jeito. Quer ver uma das coisas da seleção natural? Que o mais forte vence o mais fraco. Eu pergunto, quem foi que ficou na Terra? Foram as moscas ou foi os dinossauros? Ele dizia: não, olha, isso não é verdade. Muitas vezes o mais forte se torna mais fraco. Padre Monte abordou assuntos polêmicos para a igreja, também nos seus livros. Estava escrevendo um livro muito importante sobre parapsicologia. E falando sobre espiritismo. Naquela época já. Mas é um livro que infelizmente se perdeu. Vi o livro, mas não li, porque ele não queria que eu lesse. Eu vi o livro, mas não li. Mas o livro existe. O livro sobre o espiritismo, chamado o livro das revisões. Segundo o livro, a obra do Conde George O'Grady, ele tinha traçado as linhas mestras do livro e deixou o livro ainda em manuscrito. Daí a razão que ele está ainda inédito. Ninguém sabe a razão porque a igreja não deu divulgação ao livro. Há muita gente que incomodava. A quem? Uns certos cientistas que tinham aqui em Natal, eu não quero falar mal de ninguém não. Mas gente ligada à igreja? Desligado, não pertencia à igreja. Não pertencia à igreja. Mas dentro da igreja, assim, não incomodava ele falar sobre esses assuntos? Não. Agora, às vezes, alguns de nós, ou que eu não era padre nesse tempo, mas alguns padres achavam que aquilo era
demais. E poderia Padre Monte morrer e não ter quem respondesse. Ele também se interessava por astronomia. E tinha lá um aparelho que divisava assim o horizonte, né? À noite. Simples e discreto, Padre Monte vive totalmente voltado para o conhecimento e a igreja. Fazia muita mortificação, né? Ele disse que ele dormia numa cama que não tinha nem colchão. Aí o travesseiro era um pedaço de pau. No laboratório dele, levava os livros para lá, para fazer experiência, lendo e fazendo experiência e comprovando. De 1 a 2 horas da manhã é que ele vinha se deitar. Se alguma vez Padre Monte demonstrou cansaço ou aborrecimento pela multiplicidade de afazeres, não há notícias. Conta-se que em um determinado dia dedicou 8 horas seguidas ao confessionário e mesmo sem ser vigário, nunca deixou de atender a chamados para confissões e visitas a enfermos. No final de 1943, Padre Monte começa a sentir os primeiros sintomas da doença, que o levaria à morte. As características físicas, o temperamento e a rotina do sacerdote são propícias ao desenvolvimento da tuberculose. Passava o tempo estudando, lendo, rezando, dando aula e não comendo. Aí virou tuberculoso. Dentro de 3 meses morreu de tuberculose. Ele era forte, ele não era fraco como eu não, ele era forte. Ele era magrinho, mas tinha músculo. Ele era atleta, ele gostava muito de esporte, ele gostava muito de fazer ascensão nas montanhas do Seridó, ele conhecia aquelas montanhas todinhas. No dia 26 de janeiro de 1944, Padre Monte foi internado no Sanatório São João de Deus. Fomos colegas de tuberculose. Eu fui tuberculoso e ele também foi. Quando ele saiu do seminário, ele levou para ler um livro sobre lepra. E muita gente pensava que ele estava direto. Tanto que o primeiro lugar que eu fui procurá-lo foi do leprosário. Cheguei lá, não era. Aí soube pelo enfermeiro Saul do sanatório que ele estava lá. Eu passei então a usar a juventude feminina católica para fornecer alimentação para ele. Em um dado momento, durante o tratamento, Padre Monte ausenta-se do sanatório e dirige-se ao seminário de São Pedro. Lá, com a ajuda de Padre Penha e Padre Manuel Pereira, destrói grande quantidade de papéis, cadernos e livros. Saiu do sanatório quando estava certo que a doença era muito grave. Aí chegou no seminário, era eu que estava, o outro, que hoje morreu também, o Padre Manuel